Boa tarde. Hoje nós iremos apresentar sobre a teoria do campo ligante aplicado a complexos da família do ferro. O nosso grupo está composto por mim, Carolina, pelo Guilherme e pela Isabel. Então, vamos entender rapidamente o que seria a teoria do campo ligante. Como já foi estudado, a teoria do campo cristalino. Lá se considerava que o metal e o ligante eram duas cargas pontuais. Só que não se tinha noção de como que os elétrons estavam arranjados quando formava a ligação. Para isso, houve meio que uma junção da teoria do campo cristalino com a teoria do orbital molecular para explicar como que os elétrons estavam arranjados na ligação do metal com o ligante. Além disso, essa teoria conseguia explicar também os desdobramentos energéticos, ou seja, explicar o porquê dos ligantes de campo forte e campo fraco. E também vamos ver sobre a espectroscopia UV-Vis, ou seja, ultravioleta visível, que é a interação das radiações eletromagnéticas com os elétrons. Então, nós vamos estudar essas duas teorias. Então, primeiramente, vamos ver a teoria do campo ligante aplicado ao ferro. Antes de tudo, devemos fazer a distribuição eletrônica do ferro, como na teoria anterior, e, após isso, vamos fazer a distribuição eletrônica dos metais, por exemplo, do ferro 2+, e do ferro 3+. Então, pegando essa distribuição do ferro 3+, e trazendo aqui para o nosso complexo, que é o ferro 3+. Então, esse aqui é os orbitais antes da reação. Então, os elétrons do metal estão distribuídos dessa forma, e os elétrons do ligante estão distribuídos dessa forma. Observa que os ligantes vão contribuir com 3 orbitais T2G, e isso vai ser muito importante para essa ligação. Então, vamos ver como que vai acontecer a distribuição eletrônica da formação do complexo. Então, os 6 pares de elétrons dos ligantes vão ser distribuídos nos orbitais formados pela essa interação, A1G, 2 orbitais EG e 3 orbitais T1U. Agora, vemos que o orbital T2G vai interagir com os orbitais T2G do metal, formando assim 6 novos orbitais T2G. Os orbitais T2G ligantes vão formar e vão ser preenchidos pelos pares de elétrons que estavam no ligante. E os elétrons que estavam no metal vão ser distribuídos nos orbitais T2G antiligante e no orbital EG antiligante. Então, distribuindo, nós podemos observar que esse complexo ele é de spin alto, e é justamente essa interação com o π que está preenchido, que vai explicar o porquê do desdobramento energético ser pequeno, porque o desdobramento energético vai ser a diferença de energia dos orbitais EG antiligante e da energia do T2G antiligante. Então, o desdobramento energético vai ficar bem pequeno, fazendo com que os elétrons possam ficar nos orbitais EG. Ok, aqui nós temos a distribuição eletrônica do rutênio, que no caso, o rutênio, o primeiro é 100 antes de ser oxidado, o rutênio 2+, e o rutênio 3+. Pode passar. E aqui temos a teoria do campo ligante do complexo de rutênio, que é o hexamina rutênio 3, com final 5S04D5. E como vocês podem ver,
Essa é sem a distribuição do orbital molecular. E aqui dá de ver os elétrons ligantes do rutênio e os ligantes. O elétron do rutênio ele está na esquerda e o dos ligantes está à direita, que são os emparelhados. Pode passar. E aqui já é o complexo formado, que que é um complexo, e ele é um complexo doador sigma. Ele não tem interação pi, então ele fica no mesmo nível energético. Pode passar, amigo. Bom, agora nós iremos falar sobre sobre o ósmio. Aqui nós também temos a distribuição eletrônica, na qual nós iremos utilizar o do ósmio 3+, que é o 5D5, 6S. Pode passar. Bom, aqui nós também temos o diagrama. O diagrama ele ainda está com orbitais vazios, onde do lado direito nós temos os elétrons do ósmio e ao lado esquerdo nós temos os elétrons dos ligantes. Pode passar. Certo. O nosso complexo ele é um complexo pi receptor, onde a gente tem orbitais vazios de simetria π, o T2G do campo dos ligantes, eles irão se interagir com o T2G com os elétrons do T2G do metal, e assim eles vão formar 6 orbitais. O T2G ele tem a energia, ele é mais energético que o EG. E quando ele forma esses 6 orbitais, 3 são ligantes e 3 antiligantes. Pode passar. Então, agora, né, nós vamos ver, foi abordado 3 complexos com características diferentes, e agora nós vamos ver a comparação entre esses complexos. Aqui o primeiro complexo abordado, que foi o complexo de ferro, aqui o complexo de rutênio e aqui o complexo de ósmio, onde vamos observar agora o que acontece com o desdobramento energético. Então, qual que é o desdobramento energético do complexo de ferro? É a distância entre o T2G antiligante do EG antiligante. Então, observamos aqui que é bem pequeno o desdobramento energético. Por que é pequeno? Porque a interação dos orbitais T2G do ligante com os orbitais T2G do antiligante, fazendo com que essa energia do T2G antiligante fica próximo ao EG antiligante. Já no rutênio, temos a formação de orbitais não ligantes, que vai fazer com que o desdobramento energético fique um pouquinho menor. Observamos aqui que não tem a interação do T2G, e sim só interações de simetria tipo sigma. E aqui já vamos observar que tem interação T2G, mas com a diferença de ferro, o de ferro está com T2G com elétrons emparelhados e aqui desemparelhado, fazendo com que os orbitais T2G antiligante fiquem muito energéticos e ultrapasse o EG antiligante. Então, o desdobramento energético vai ser essa diferença de energia do T2G com o EG antiligante, fazendo com que ele fique muito energético. Agora nós vamos ver sobre os termos espectroscópicos do complexo de ferro. Primeiramente, devemos ver em relação aos microestados. Para isso, pega todas as possibilidades do MS5 e do MS2. Multiplicando aqui, vai ser 10,
E aqui tem 6 elétrons, aqui 10 menos 6 dá 4, e isso vai dar 210 microestados. Esses microestados, eles podem, alguns microestados, eles podem ter energia muito próxima, que dessa forma eles podem ser agrupados em termos de energia muito próximo. Então, aqui é uma figura retirada do Misler, onde tem alguns termos, os termos espectroscópicos para algumas distribuições eletrônicas. Como o ferro que nós estamos trabalhando, ele é D6, temos que a série espectroquímica do ferro, ferro 2+, vai ser essa aqui. E o termo fundamental, ou seja, de menor energia, vai ser o quintupleto D. Está aqui o termo fundamental. E aqui tem o diagrama de Tanabe e Sugano, que aqui está para um complexo D6, ou seja, também é do ferro 2+. Aqui observamos duas distinções aqui. A primeira que nós podemos ver que tem essa linha dividindo em séries. Ou seja, aqui, ó, antes está relacionado com o ligante. Quando o ligante ele é de campo fraco, ele vai ter esse tipo de distribuição. Como nós já estudamos, o campo fraco ele está relacionado com ele ser de pi doador de elétrons. Já aqui à direita vai ser um pi receptor, com que vai fazer ele seja de campo forte. Ou seja, essa linha vai estar relacionada com os ligantes. E essa linha também vai mudar a questão da espectroscopia, que nós podemos observar aqui, ó, que o termo D5, está aqui o fundamental, podemos ver que ele tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. E essas possibilidades, elas mudam o termo dependendo do ligante, onde aqui podemos observar que o termo fundamental aqui é o 5, é o quintupleto D. Mas após mudar para um ligante de campo forte, observamos que o tripleto D que vai ser o termo fundamental. É possível observar que quando comparamos os complexos em relação aos seus desdobramentos energéticos, o que apresentou menor desdobramento foi o complexo de ferro e o complexo com maior desdobramento foi o complexo de ósmio. Isso é consequência dos orbitais que interagem na formação do complexo, isto é, no complexo de ferro, podemos ver orbitais π, que doam pares de elétrons. No complexo de rutênio, os elétrons provindo do ligante é somente de interações sigmas. Já no complexo de ósmio, pode-se observar a interação com orbitais vazios, o que leva a energia dos orbitais T2G antiligantes. Portanto, é observável um desdobramento energético muito grande. Pode passar. Essa é a nossa referência bibliográfica e obrigada. Boa tarde. Hoje nós iremos apresentar sobre a teoria do campo ligante aplicado a